Bem-vindos a mais uma parábola de Jesus. Hoje nós vamos estudar a parábola da semente e tem algo que a gente sempre se cobra um pouquinho, né? Que é o processo que a gente está vivendo, quanto tempo vai demorar para a gente alcançar, né, os frutos e tudo que Deus quer transformar na gente, em nós, nos maridos, nos familiares, nos amigos, na nossa casa vai levar tempo. Então não adianta a gente ficar se cobrando demais, nem exigir uma mudança radical de uma hora para outra, porque não acontece do dia para a noite. Então aquilo que foi plantado, a semente que foi plantada, ela vai crescer e ela vai dar fruto no tempo certo. E o nosso papel é trabalhar com diligência durante o dia e descansar no Senhor durante a noite, confiando que aquele que começou a boa obra há de cumpri-la em Cristo Jesus. Amém? Então vamos começar orando para que o Espírito Santo esteja conosco. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Teu reino é vindouro e há de se completar na Tua volta, Jesus. Nós cremos, Senhor, que Teu Espírito tem total liberdade para ministrar os nossos corações aqui, Senhor. Que não seja eu, Daniela, que não seja nada que vá atrapalhar, Senhor, a Tua ministração. Então que Tu tenha total liberdade, Deus. Abre os nossos ouvidos e os nossos olhos porque Tu queres nos ensinar hoje. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Então, gente, vamos lá. Continuando o nosso estudinho de Marcos. Então, a gente, como eu já falei antes, nós temos duas parábolas em Marcos, porque a maioria das parábolas estão em Lucas e João e Mateus. Então, essa vai ser a nossa segunda e última de Marcos, tá? E ela só está em Marcos. Vai ser Marcos 4, 26. Logo depois da parábola ali do semeador. Vai falar de um monte de parábola da candeira, semente, do grão de mostarda, um monte de plantações, tá? Ela é curtinha, já vou adiantar, mas tem muito para nos ensinar, muito mesmo. Mãe, me dá o ok se tá transmitindo no YouTube, tá? Botou boa noite lá. Tá meio enrolado. Mas vamos testando. Tá no Instagram também. Tá? Então assim, pegando ali em Marcos 4, 26. O primeiro versículo que fala assim. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Amém? Vamos só ter discernimento do que a gente está falando. A semente aqui é a palavra de Deus, conforme a gente lê em Lucas 8, 11, que a semente é a palavra de Deus. E ali em Gênesis 3, 15, nós vamos ver que a semente é Jesus, né? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Aqui está falando da semente, né? A gente teve um estudinho ontem com o pai da Nath, um pastor, e ele também estava falando desse versículo, né? Por coincidência, que ali quando Adão e Eva caíram em tentação, Deus falou que a semente da Eva ia destruir, né, a semente da serpente, de Satanás. E o último ali da semente está em João 1, do 1 a 14, que fala, Jesus é a palavra. Então a gente vê que quando o livro de João se inicia, ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui está falando o quê? Que Jesus já estava com o Pai, que Jesus era o verbo encarnou na terra, né? O verbo se fez carne, que foi quando Jesus foi nos enviado. Então tá tudo relacionado, a semente, Jesus e a própria palavra. Amém? Aqui está dizendo que um homem a plantou, né? A semente ela é semeada por Deus e também através das pessoas, né? Que nós temos discernimento que pode ser uma pessoa que está falando, que está pregando, que está semeando, porém a inspiração vem de Deus, do Espírito Santo. Então, de qualquer maneira, seria Deus ministrando a semente dele através da nossa vida ou através de visões, através de sonhos.
Ele é soberano para fazer como Ele quiser. Amém? E isso está lá. E a gente semear no coração das pessoas, já te ajuda aí, mãe. Semear no coração das pessoas é a gente seguir uma ordenança que está lá em Marcos 16:15, que fala que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então a gente tem que, sim, nos predispormos a falar da palavra de Jesus, a trazer as boas novas, né, para as pessoas que vivem conosco, que estão ao nosso redor, que aparecem às vezes de supetão, só para ouvir uma palavrinha que tem para falar. E uma coisa muito séria aqui, gente, um dos princípios ali da palavra é sobre o agir invisível de Deus. Então, quando a gente continua ali em Marcos 4, 27 a 28 agora, vai falar assim, ó. Vou ler rapidinho, porque ela é pequenininha. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Né? Outras versões vão falar, primeiro nasce a planta, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Mas o interessante é que ela cresce sem que ele saiba como. Esse homem que semeou não entende como é que a semente cresce. Eu dou risada porque eu comecei a plantar na hortinha que eu herdei aqui quando eu comprei a casa. Comecei a plantar lá quando a gente começou com a parábola do semeador. Né? Um dos primeiros, acho que foi o primeiro ou o segundo estudo que a gente fez. E metade das plantas não vingaram. E eu tava falando com o Tommy desesperada. Eu viajei pra San Antônio e voltei apavorada. Falei, morreu minhas plantas, né? Morreram tudo. E o Tommy olhou pra mim e falou assim, mãe, é Deus quem faz a planta crescer. Olha a sabedoria dessa criança. Eu, angustiada, eu falei, é verdade, filho. E metade era pra vingar e metade não era pra vingar. Então estão lá, tô lá usufruindo dos alfaces já, tô comendo os alfaces, os pepinos estão quase bons. E nos tomatinhos, mas olha como é fácil para uma criança entender às vezes o reino dos céus e para nós é tão complicado, a gente complica muito, né? E Deus, ele vai trabalhar no nosso crescimento de maneira gradual, né? Ele é constante para que a gente seja transformado, mas a transformação vem através da graça. Então o que Jesus está ensinando, principalmente aqui nessa parábola, é que não depende do nosso esforço. Não depende da gente ficar sempre olhando e regando, né? Deus envia chuva, eu não preciso regar. Eu juro para vocês, a Atlanta aqui, a Geórgia, chove quase todo dia. Um mormaço, um calor que tu acha que vão fritar meus brócolis, fritaram alguns, mas sempre tem uma chuvinha que cai. E não depende de mim, eu até falo, obrigado Deus, que eu não tenho que todo dia lá regar 2 vezes aquelas plantas. Não sou boa nisso, gente. Eu juro que se fosse para eu cuidar de planta, né, não ia dar certo, nunca fui. Então depende da plena, boa e agradável vontade de Deus, que essa semente germine e dê frutos. Então quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós também estamos reconhecendo que nós somos pecadores. Pra gente que precisa de Salvador, a gente tem pecado, né? Então, e a gente precisa que o Espírito Santo opere, é Ele que vai fazer isso na nossa vida. Mas como tudo na nossa vida vai depender de um processo. E essa transformação no nosso espírito, ela é imediata, né? Quando nós conhecemos Jesus, quando vem um despertar, um primeiro amor, nós transformamos imediatamente o nosso espírito, ele já identifica o que a gente tem que mudar. Então, espiritualmente, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, a gente vai passar, a nossa carne e a nossa mente, eles vão passar por um processo. Quando o espírito já está pronto, mas a alma e o corpo ainda não. Então a gente vai precisar disso aqui, porque quando nós chegarmos e vermos Jesus, que nós vamos estar em glória, o nosso espírito já vai estar sabendo. E nós vamos ver ele face a face, então a gente não precisa de processo. É instantâneo. Por quê? Porque a gente já passou aqui também, né? Então a gente vai começar, aos poucos, as escamas dos nossos olhos vão começar a cair. E a gente vai começar a discernir tudo que a gente precisa renunciar. Tem muita gente que não acredita em renúncia, que tem aquelas músicas, né, que falam de renúncia, não, mas Jesus veio para nos dar graça,
né? Para nos abençoar, para nos prosperar. Ele veio sim, mas ele também quer a renúncia da nossa parte. Então isso pode durar meses, anos. Tem gente que é num abrir e fechar de olhos, né? Tem gente que vai conhecer a palavra, vai ser liberto, vai parar de fumar, vai parar de frequentar lugares que antes frequentava. Isso pode acontecer sim, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso. Então, para cada um, Deus tem um tempo diferente. E a gente tem que só ter uma certeza que não depende só do nosso esforço, não depende só da gente, né? Então, quanto mais rápido nós entendermos que nós temos que confiar esse tempo a Ele, de que não adianta nós fazermos força com o nosso próprio braço, quanto mais nós fizermos, mais rápido a gente se ligar nisso e confiar totalmente, mais ligeiro o nosso processo vai acontecer. Amém? Então, a gente tem que procurar ir atrás da confiança para que o derramar dele seja também derramado. Então, é a lei da reciprocidade que nós vemos na palavra. Quanto mais tu busca, mais te é dado. Amém? E a palavra ela vai dizer que nós somos como um vaso de barro. Né? A música que eu coloquei hoje, eu não sei se vocês conhecem o 2 metros, lá que eu coloquei no nosso post da parábola de hoje. Gente, eu tô assim, ó, viciada no 2 metros. É muito boa a letra das músicas, muito real, é muito Bíblia. E é bem isso, né? Que nós somos, ele foi chamado a casa do oleiro, para entender que nós como barro temos que ser quebrados e moldados novamente. Então a gente tem que ter esse entendimento que nós somos o vasinho de barro, né? E às vezes a gente acha que nosso vasinho tá maravilhoso, lindo, colocamos umas florzinhas em cima e de repente surge uma rachadura. Porque isso é uma constância da nossa vida. Não vai ser assim, ó, nós vamos aperfeiçoar nosso vaso, vamos vender, fazer dinheiro com o vaso, né? Usar todos os dons, tudo ali que Deus derramou na nossa vida, para que a gente prospere, para que a gente seja um vasinho lindo de decoração. Não, Deus não quer que a gente seja um vaso de decoração. Ele quer que a gente seja um testemunho vivo. E o testemunho vivo vai receber uma rachadurazinha de vez em quando. Então, através do Espírito Santo, é que nós temos a revelação e o discernimento de que a gente tem a rachadura. Porque senão a gente vai ficar olhando para as florzinhas, para o outro lado do vaso, que muita gente pega e vira o vaso para não ver a rachadura, né? Para não ter que consertar. Já fiz, vou assumir aqui. Mas, aos poucos, o Espírito Santo ele vai revelando as rachaduras que são invisíveis. Tem rachadura que está dentro do vaso, que não dá para ver por fora. Que uma hora vai rachar e vai quase pedaçar o troço. Mas a gente não tem essa percepção de imediato. Por quê? Vocês imaginem o Espírito Santo, né? Nós ouvimos a palavra, voltamos o nosso coração a Ele, pedimos ali, aceitamos Jesus, levantamos a nossa mão, falando que a gente entrega, a gente pede perdão dos pecados. Aí o Espírito Santo pega e larga todas as bombas, porque Ele tem para largar na nossa vida de uma vez só. A gente cai prostrado. Então Ele vai nos revelando aos pouquinhos, né? Porque Deus ele é um Pai amoroso. Imagina quantas imperfeições nós temos que não nos é visível, quantos traumas nós temos que não nos é visível. E aos poucos a gente vai entendendo que Ele é o maior dos psicólogos. Ele vai nos mostrando, olha, isso aí tu via na tua infância, hoje tu te sente incapaz por isso. Muitas coisas a gente não tem discernimento. E o Espírito Santo, este é o trabalho da pessoa do Espírito Santo. É nos revelar, nos convencer do pecado e das imperfeições. Amém? Então, quanto mais nós nos submergimos, né? Não me lembro agora qual é o profeta que foi chamado a entrar aos pouquinhos, a côncavos por 500 metros, e aí entrando, e o Espírito dizendo para entrar mais, conforme nós vamos nos aprofundando, conforme nós vamos mais para dentro do rio, do discernimento do Espírito Santo, mais nós vamos, né, receber dele. E vai chegar um ponto que a gente não vai dar pé. E o que significa isso? Que enquanto a gente tem o nosso pé firme na terra, a gente não vai ter a revelação plena. Então a gente tem que estar totalmente entregue para que Deus nos sustente ali andando pelas águas. Ou mergulhando ali, conseguindo respirar debaixo da água, conforme for. Mas esse ter que perder ali o chão faz parte do processo. Então se tu já está ali, tu está quase. Não estou te dizendo que tu vai chegar na completude ainda nessa vida, mas um dia vai ser revelado. Amém? Então glória a Deus por isso, que Ele vai nos revelando do seu conhecimento. Então eu vou ler para vocês 2 Coríntios 4, que fala muito sobre esse derramar do Espírito.
né? Já que a gente está nesse tema. Fala assim: o Senhor que disse que da escuridão brilhe a luz. Escuridão é o desconhecido, o que a gente não pode ver, que brilha a luz. É o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isto para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém nós, que temos este tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, olha que lindo, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre o nosso corpo mortal à morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando e o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura a eternidade. Amém? Então o que a gente pode fazer? Está dizendo ali que a gente vai se frustrar, a gente vai ser machucado, a gente vai ter muito inimigo. A gente tem que perseverar. E de dia, né, conforme fala lá em Marcos, esteja dormindo e esteja acordado, de dia e de noite. Por que fala isso? Porque Deus é atemporal. Nós fazemos o quê? Durante o dia nós trabalhamos, nós oramos, nós buscamos, nós ensinamos, nós ministramos, fazemos o que a gente tem que fazer. Mas a noite ela é reservada para o descanso. Amém? Então, a gente não pode carregar essa culpa de que a gente tem que estar completa, de que a gente tem que estar plena, que a gente tem que trabalhar noite e dia. Não, a gente pode sim trabalhar de dia, mas a gente tem que descansar, porque a obra é dele e ele faz enquanto, né? Como é que é aquela palavra, mãe? Que aos justos ele dá enquanto dorme. Eu falo isso pro meu marido direto, falo assim, não adianta tu ficar estressado, não dormir direito, demorar, ficar pensando. Vai dormir, que se tu é um homem justo e íntegro no teu trabalho, Deus vai trabalhar e vai te beneficiar enquanto tu dorme, porque Ele quer que a gente entregue, Ele quer que a gente confie nele. Então a gente tem a obrigação de descansar, é um dos mandamentos, gente. O sabá é o descanso do Senhor. Ele foi feito para o homem, para que a gente possa descansar, mas que a gente também entre com a confiança de que Deus é soberano. Então Ele é um Pai amoroso, Ele nos guia em misericórdia. E quando a gente sente esse fardo, que a gente não consegue dormir, a gente tem que ter um entendimento de que o acusador que a Bíblia fala se chama Satanás. É o diabo, é o nosso inimigo. Ele é o nosso opositor. É ele quem planta a semente, tem capacidade de achar que a gente tem o poder no nosso braço para fazer alguma coisa. Então não fiquem se culpando por vocês não conseguirem fazer tudo. Porque isso aí não é julgo de Deus. Deus manda a gente descansar e entregar para Ele e não achar que a gente faz tudo. Aí tu fica lá pensando, eu devia ter feito isso. Aquela pessoa não se salvou porque eu não falei aquilo para ela. Eu não estava lá quando precisaram de mim. Não é para te estar em toda a mesa, não é para te estar em todos os problemas. Deus tem que tratar com cada pessoa individualmente. Não depende de ti, nem para tu mesmo. Então a gente tem que confiar nele. Então, qual é a ordem que fala ali? Número 1. Primeiro, nasce a planta. Então essa é uma etapa de fragilidade. Não dá pra gente apressar o crescimento da semente, né? E ali é a parte crucial. Pegou uma friagem, minhas plantas metade morreram. É a parte que é frágil. Por isso que lá no Walmart eles vendem as caminhas das plantinhas, que depois tu tem que mudar as mudinhas. Mesmo assim não deu, mas né? Querer de Deus na vida delas, sei lá. Então ali em Zacarias 4:10 vai falar que não desprezem os pequenos começos. Então a gente pode estar em dúvida, será que eu estou fazendo o suficiente? Né? Será que eu estou preparado o suficiente? Eu quero buscar. Ai, não estou ouvindo Deus falar. Deus honra o princípio ali, os pequenos começos.
E ele vê que a gente fica aflita por querer mais dele. Mas entregar é receber, né? E o segundo ali depois vem a espiga. Então a espiga, ela faz o quê? Ela demonstra uma estrutura, mas ela ainda não está plena. Ela tem um certo conhecimento da palavra, já tem práticas, né? E ali em 2 Coríntios 5:7 vai dizer: pois nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então aqui a gente tem que perseverar, porque a gente teve o início, a gente está crescendo, e é aqui que é o mais provável da gente duvidar da nossa capacidade, porque a gente já quer ver se completar, a gente está começando a ver o efeito, a gente está começando a ver o resultado, mas a gente já quer que finalize. Então é no meio do Mar Vermelho, na travessia do mar, que a gente vai ficar com mais temor, porque as águas caem na nossa cabeça. A gente parece que esquece que Deus abriu o mar, que não foi a gente, né? Quando Moisés estava lá, falou assim: Senhor, e o Senhor falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então ali a gente tem o quê? Obediência. Se Deus já disse que tu vai atravessar o mar, obedece. Vai na fé, vai na obediência e depois persevera. Olharam para trás, estava vindo os egípcios, e Deus permitiu que os egípcios entrassem no mar. Mas não era para pegar os israelitas, que deviam ter saído a milhão lá. Era para quê? Para fechar o mar e consumir com aquilo ali. Acabar com aquilo ali, com aquele tormento de perseguição. Para não ter dúvida de que não ia haver mais perseguição, que não ia ter mais dor e que o passado ficou para trás. Mesmo assim levaram um pouquinho do Egito junto. Mas, né, é um processo. Às vezes a gente não vai completar o processo. Muitos israelitas que saíram do Egito, a maioria, a geração que saiu de lá, não entrou. Não recebeu a promessa. Porque não conseguiu passar pelo processo. Não conseguia confiar, continuavam murmurando, continuavam reclamando do que eles não tinham, ao invés de ver o que eles já tinham recebido. E não herdaram. O próprio Moisés não entrou, só viu de longe. Então, não é um processo fácil, mas Deus garante que a obra dele vai ser completa. Pode não ser através da tua vida, pode ser através da tua descendência. Então, não desanima. Deus tem um papel para ti, tem um propósito para a tua vida. E ele vai completar, independente se a gente consiga passar pelo processo ou não. E o último é o grão cheio na espiga. O que simboliza isso? É o fruto, né? Ele fica completo. E depois da espera, depois do cuidado e depois do tempo. Então tem o tempo do fruto. Aquele, em Filipenses 1:6, que nós já falamos isso hoje, fala: aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Então ele é fiel e justo para honrar as promessas dele. Ele não mente. Amém? Então, qual é que é a aplicação prática que a gente pode fazer para a nossa vida? Primeiro, a gente tem que orar para o Espírito Santo nos moldar como aqueles vasinhos lá de flor, né? A gente tem que meditar na palavra para a gente ter sucesso. Lá em Josué vai falar que ser forte e corajoso. E não te desvia para a direita nem para a esquerda, mas medita na palavra dia e noite. Faz um devocional de manhã, lê a Bíblia à noite. Que não adianta só fazer devocional, gente. Devocional exorta, vai falar muito da parte boa, vai te dar ali uma alegria para te ler, mas a Bíblia vai te exortar para a santidade. Amém? Outra coisa, confessem os seus pecados e busquem arrependimento constante. Pai nosso, perdoa os nossos pecados, é uma oração diária. O pão nosso de cada dia é diário. Então, se a gente pede pelo pão todo dia, que a gente tem facilidade para pedir o pão todo dia. Senhor, estou precisando disso para amanhã, ou me dá libertação para isso, me protege. A gente tem petições todo dia, mas a gente também tem que ter arrependimento. E lancei uma palavra de ódio lá. Me socorre, Deus. Me liberta. Né? Então, todos os dias a gente também pode, sim, buscar arrependimento. E a Bíblia diz que a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Então, nós temos a certeza de que ele nos perdoa, se nós formos sinceros no nosso coração. Né? Outra coisa muito importante, tenham comunhão com outros irmãos. Como isso é importante? Né? Viver em transparência. E não desanime no processo, né? A santidade, ela não é perfeição instantânea, ela é uma transformação constante. E a gente tem que, por fim, confiar, porque não depende de nós, mas daquele que é fiel para cumprir todos os sonhos que ele mesmo sonhou para ti, né, mãe? Aquela música lá de Isaías, Encontros de Fé. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim. Amém? Então ele sonhou. Se ele colocou algo no teu coração, se ele tá falando pra ti que ele quer libertar a tua família, quer
que as pessoas conheçam o nome dele. Se ele colocou esse sonho no teu coração, é um sonho dele, é interesse dele. Então a gente tem que descansar de que ele vai fazer, né? A gente fica lá trabalhando, se preocupando. Ai, fui em tal lugar, falei tal coisa, acho que é muito forte, não era para ter ouvido aqui, vai escandalizar. Não, o Espírito Santo tem total liberdade na nossa vida. Tu tem que dar liberdade para ele. Então, se é para uma pessoa, gente, o primeiro culto que o meu marido foi forte. O Espírito Santo, né, tocou poderosamente. Não vou dar o testemunho que não é meu, né, gente? Mas a minha vez, o pastor orou, me quebrantei na hora. Nem acreditei que eu tinha caído ali. Eu caí. Então tem certas pessoas que tem que ter uma jacolhada. Tem outras pessoas que não. Tu vai falar em amor, a pessoa vai, ai, que lindo, Deus é amor, Deus é maravilhoso. É, mas eu sempre gostei da pregação, que era que eu tapa na cara. Porque tem gente que, às vezes é assim. Deus dá uma oportunidade. E às vezes a gente se apega nela. Amém? Então Deus, ele não trabalha com pressa. Ele trabalha com um propósito. E ele tem promessas para o seu povo, como nós sabemos. Então a gente tem que se apegar nas promessas da palavra, procurar na Bíblia onde estão as promessas, de acordo com aquilo que nós temos tribulações. Então, se a gente está vivendo um tempo em que a gente não está conseguindo falar de Deus, não está podendo ter liberdade no Espírito, coloca lá em Isaías 64, que nós iremos libertar as cidades que antes eram desoladas. Pega essa promessa e declara, né? Proclamar liberdade aos cativos, declara. Se o inimigo está tentando te impedir de libertar os cativos, usa a palavra e declara. Então, mas a gente pensa que às vezes a gente passa por tribulação, né, que a gente está sozinho, que Deus não está ali. Mas pelo contrário, Deus está mais no processo do que na promessa em si. Tanto é que eu falei agora de Moisés não entrou na terra prometida, mas Deus esteve com ele durante todo o processo. Diz na Bíblia que Moisés não sabe onde foi enterrado. Estudiosos dizem que ele não morreu. Deus levou, né? Acho que foi Moisés. E que Deus mesmo fez o sepultamento dele e levou ele com ele. Ele não chegou a morrer, né? Mas isso é também mais a fundo. Tem algumas pessoas ali que a gente vê isso. Elias foi levado por uma carruagem de fogo, né? Não morreu, mas ele está no processo. Então, assim, quando a gente passa por tribulação, a gente tem que estar firme, porque a Bíblia, a promessa de Deus, é uma garantia de que Ele está conosco. A gente pode não ouvir a voz dele, mas Ele está, né? Lá em Isaías 43, eu amo o livro de Isaías, fala assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, é uma promessa. Te apega nisso, que ele está contigo, mesmo que pareça que não. Por quê? Porque pode ser que tu esteja nessa tribulação, nesse obstáculo para o teu próprio crescimento, para o teu próprio progresso. E às vezes Deus se faz silencioso para que a gente faça a nossa parte e ande em obediência e viva por fé e não por vista, e não por ouvir. Mas Deus, ele é fiel para se revelar durante o processo também. A planta, ela não vai se transformar da noite para o dia, e o nosso coração também não. Lá em Filipenses 2:13 diz assim: porque é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. E tem outro, Paulo também fala aqui: está em nós o querer, porém não o efetuar. Então pode até mesmo, a gente pode querer e não está conseguindo, mas Deus é poderoso, porque o querer dele vai ser efetuado. Então a gente não tem que ter medo do processo, mas a gente, né, nem muito menos nos deixar paralisar por causa desse temor. Então, quando a gente imagina que a gente não está preparada, que a gente não conhece muito a palavra de Deus, né, que a gente ainda tem muito caminhar pela frente para poder ser usada, para começar a falar dele, cuidado, isso aí é paralisia, né? Porque a gente está se enganando. Deus, ele age em lugares, tempos e pessoas improváveis. É o que ele mais faz
na palavra inteira, todas as histórias são de pessoas improváveis. Davi era o último da casa dele. Nem o profeta estava acreditando que ele ia ser chamado rei. Ah, esse aí bonitão, forte, deve ser esse. Não. Porque Deus não vê como nós vemos, né? O povo escolheu Saul. Ele foi ungido porque eles pediram para Deus um rei. E o povo ali decidiu que ia ser Saul, porque ele tinha porte de rei. Mas Deus não vê a aparência. Então Samuel vai ungir Saul, mas ele vai se perder no propósito dele. Porque é Deus quem escolhe. O maior rei de Israel foi Davi, que foi escolhido porque ele tinha um coração igual ao de Deus. Porque ele era sincero de coração. Não porque ele tinha porte. Era o menor da casa dele, tinha acho que 15 anos por aí. Então, outra coisa muito importante, gente. Ih, cortou aqui. Eu vou ter que procurar. Meu computador tá dando um pano. Você sabe, né? Mas eu vou procurar aqui só um minutinho. Vou mandar pra vocês esse estudo também. Depois. Uma coisa muito linda que me tocou. Por que a gente não pode estar paralisado? Salmo 126, 5 a 6 fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então pode ser que hoje você esteja chorando, achando que está dando tudo errado. Mas é quando está tudo errado na tua vida que Deus está te ministrando. Então não é que a Daniela está lá, plena na sua vida, que ela está lá falando em live. Não, é perrengue, gente. Todo mundo passa. E normalmente quando a gente ministra é que a gente está vivendo, né? Eu tenho buscado, tem uma música, agora eu não estou me lembrando da música, que eu choro muito. Ai, gente, eu vou ter que procurar. Ai, é linda, linda. Procurem essa música, tá, gente? É O Fogo Arderá. Não sei se vocês conhecem. Alexandre. Fala assim, ó. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Gente, isso é real, né? Tu tá ali toda semana falando de Deus. Como é fácil nós entrarmos em um comodismo, né? Da nossa boca falar das promessas dele, do nosso coração não tá vivendo, da nossa vida não ser um testemunho do que ele tá fazendo, né? Da gente estar se autoprogramando para estar ali em frente a uma live, né? Como eu me policio para eu não me deixar entrar no automático, sabe? E olha essa parte. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Então, gente, a nossa vida tem que ser uma canção. E Deus só busca a nossa sinceridade, não as nossas palavras, não o nosso evangelho, não o que a gente tem de conhecimento. Gente, eu não sei bulhufos, eu aprendo conforme eu vou caminhando e chorando. Então, tem lágrima, né? Pra gente estar falando do amor dele. Tem renúncia. Amém? Ai, me perdi. Já mexi. Então, respeita o teu processo. Não desanima, né? Como fala em Josué 1:9, ser forte e muito corajoso. Eu adoro esse muito, que é meio Galdério. Pois o teu Deus é contigo onde andares. Mas principalmente não parem. Não duvide daquilo que ele prometeu. Porque quando nós somos fracas que nós somos fortes. Porque a nossa força vem do Senhor. A justiça e a força estão somente no Senhor, a palavra diz. A justiça não é o teu próprio braço. A força não é o teu próprio muque. Pode malhar o que tu quiser. E malhar, eu digo, lê a palavra. Se munir. Né? A munição, a nossa espada é a palavra. Pode te munir da palavra. Mas é para te avivar, te vivificar, te fortalecer. Não é para te meter a faca em todo mundo, não. Né? Então, Deus, ele fala que ele é socorro presente no dia da angústia. E que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então, se regozija que tu está sofrendo. Só, olha, Senhor, obrigado que eu estou sofrendo, porque eu quero sinceramente te buscar. Né? Exemplos para vocês
de pessoas que viveram o processo e de quanto tempo esse processo durou. Moisés, 40 anos no deserto, 40 anos no Egito, tá? 40 anos sendo doutrinado em outro lugar, aprendendo outra cultura, aprendendo a servir outros deuses, 40 anos no engano, na falta de identidade, ele não sabia quem ele era. A gente pode estar nesses 40 anos do Egito, achando que a gente sabe alguma coisa, que a gente é alguma coisa, que a gente é importante. Ele era o príncipe do Egito, ele era arquiteto, era importante no Egito. E aí o que aconteceu? Deus mandou ele pro deserto, para poder limpar isso, esse achismo, para poder forjar a identidade dele. Então 40 anos ele ficou ali, né? José do Egito ficou entre o sonho que ele recebeu de que ele seria um governador, um líder entre os irmãos, os próprios irmãos dele, desde o sonho até ele se tornar o governador do Egito, o segundo mais importante de Faraó, 13 anos. Davi, 15 anos, sendo da promessa do derramamento da unção de Samuel como rei. Ele já era ungido rei, mas ele foi perseguido 15 anos até ele se tornar rei, sendo que ele foi ungido, ele já tinha certeza que ele era o rei escolhido. Abraão, 25 anos até receber a promessa de um filho, e quando ele recebeu esse filho, ele foi provado, que Deus pediu pelo filho, e ele foi fiel, porque ele sabia quem era Deus. Quanto mais a gente passa pelo processo, mais nós conhecemos ele. É para isso que serve o processo, é para gerar intimidade. Então, Abraão subiu aquele monte porque ele sabia. Quando o filho dele perguntou para ele, cadê o cordeiro? Ele falou, Deus proverá. Era uma certeza que ele tinha, porque ele conhecia Deus. Ele era amigo de Deus. Jesus, 30 anos até iniciar o ministério, que durou 3 anos. Então pode ser que o teu processo seja mais rápido, mas o ministério vai muito longe. Ou pode ser que o teu processo seja enorme e o teu ministério seja pouco, mas seja eficaz. Foi o que aconteceu com Jesus. Depois que ele se batizou, que o ministério dele iniciou. E durou 3 anos, né? E ainda quiseram agilizar lá, né? No milagre do vinho. Não é chegar da minha hora, ele falou. Mas ele é misericordioso, ele é bom. Ele viu que tinha uma necessidade e ele supriu. É isso que importa. Então Deus, ele é paciente e ele trabalha no tempo certo. E a preparação da liderança dos servos costuma ser longa e profunda. Então, não te espanta se for silenciosa, porque quanto mais batalha, quanto mais processo, a preparação é porque ele está te forjando para uma obra maior. Quem é colocado na linha de frente da batalha vai tomar mais na cabeça, mas é porque foi escolhido por Deus. Então a gente tem que ficar firme e perseverar e falar do nosso testemunho, porque ele vai edificar a vida umas das outras. O inimigo quer acabar com a liderança. Todas as igrejas que estão no ápice podem ver, tem alguma coisa que vai surgir. Pecado de prostituição, abuso, ele fica dissimulado, ele sabe que o tempo dele tá curto, sabe? Então ele quer acabar com a liderança, porque ele sabe que o povo sempre precisou de uma liderança. Sempre pediu para os juízes, viram que os outros tinham reis, pediram por reis. Eles não precisavam, a Bíblia fala, eles não precisavam de liderança. Eles pediram e Deus foi misericordioso. Então que a gente entenda que a gente também é líder nas vidas das outras. Na nossa casa, é certo? Então, uma coisa muito importante, falei muito sobre nós mesmas, e o nosso processo, da nossa culpa, né? Mas tem uma coisa que é muito importante também. A vida das pessoas ao nosso redor. E o que o Espírito Santo e a Bíblia nos fala é que a obra é do Espírito Santo, não é nossa, a obra é dele, né? Então ali em Marcos, continuando nossos 4 versículos, fala ali que a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Então a gente pode se achar incapaz, mas a gente também pode estar achando capazes, tá? E ver que a gente não está, que as pessoas que a gente está tentando mostrar não estão frutificando, não está dando certo, né? Que a gente pode não ver o trabalho de Deus na vida daqueles pelos quais a gente ora tanto. Então, né? A gente pode não ver Deus trabalhando, mas Ele está ocupado sim, trabalhando individualmente com cada um. E a gente tem que ter uma certeza, nós não temos poder para mudar as pessoas, mas Deus pode. Ele tem poder para dar
nova vida e um crescimento individual, sem precisar da nossa ajuda. Então ele usa sim as ferramentinhas que ele tem, que nem o pastor falou ontem na live, né? A canetinha, que a gente é a caneta, mas ele não precisa da caneta. Ele pode escrever na pedra, sem usar caneta, gente. Aleluia. Então o que a gente pode fazer? Porque a gente tem sim coisas que a gente pode contribuir na obra de Deus, né? Nós vamos ter obstáculos? Vamos. É uma ordenança de Deus ir de pregar o evangelho. Como é que Deus vai mandar a gente fazer uma coisa e não vai ser capaz, né? Então a gente tem que ter estratégia, né? Até falei com a irmãzinha lá essa semana de oração sobre estratégias. E a gente tem que ter discernimento quando a gente vai pelejar pela vida das outras pessoas. Porque a gente se coloca na brecha pelos outros, né? Então a palavra ela vai nos orientar sobre 3 tipos de pessoas e 3 metodologias de approach, né? Estratégias que a gente vai se achegar ali, né? Para cumprir a ordenança de Deus. Vou ler para vocês em Judas, irmão de Jesus. Tem um capítulo, mas os irmãos de Jesus, eles são assim, ó, demoraram para se converter, né? Tanto é que Jesus, na morte dele, na crucificação, ele olhou para a mãe dele e falou: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para o João, discípulo amado, e falou assim: João, eis aí a tua mãe. Ele tinha irmãos, por que ele ia dar para ser cuidada por João? Porque eles não eram capazes de dar sustento espiritual ali. Depois que Jesus é crucificado, que eles se convertem. E aí eles vêm escrever os livros ali no final, na finaleira ali. Então Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, que também tem o livro de Tiago, livros maravilhosos, faca na bota, como eu gosto, fala bem assim, né? Que tu não pode duvidar, que se tu duvidar tu vai ser que nem uma onda, que é levada para lá e para cá. Ai daquele que duvida, que ele é como uma onda, não pense que ele vai receber coisa alguma do Senhor. Olha que coisa mais certeira, que coisa mais certa. Então Judas ele vai falar assim: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês. Pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo, e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvida. Primeiro, salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. 3 tipos de pessoas e 3 atitudes que a gente tem que ter. Então vamos falar agora dos que duvidam, né? Tá ali. E outra coisa, né, gente? Lá antes a gente leu que a gente mesmo duvida, tá? Não vamos ficar julgando os irmãos que duvidam, porque a gente também já passou por essa fase. E quando vocês têm dúvida de algum tema, ou quando a opressão tá grande num tema específico, me perguntaram se na Bíblia é condenado beber. Não vou me posicionar. Faz o contrário. Vai pesquisar o que fala sobre bebida. Vai ter conhecimento. Porque a gente é chamado a posicionamento. Então se tu não sabe, aí alguém te perguntou, é uma ótima oportunidade. Tem uma amiga minha que a gente fala muito, né? Eu e ela temos visões diferentes políticas. E nos amamos da mesma forma. E a gente tá lá debatendo feminismo. E o que eu tô fazendo? Eu tô aprendendo com ela o que ela acha que é feminismo. Ela me disse que feminismo que eu penso é feminismo, né? Que feminismo é a mulher querer ser mais. Feminismo é querer ser igual. E aí a gente tá nesses debates e a gente vai se aprofundando e a gente vai ouvindo a opinião uma da outra e a gente vai ter um conhecimento da causa. Por quê? Porque nós vimos dos dois lados, com amor, sem julgamento, sem dizer, tu tá errada, né? Sem condenação. Então quando a gente vê ali os que duvidam, quando a gente pega o original grego, fala que é aqueles que estão em dúvida, hesitantes, internamente divididos. Quantos tópicos são tabus para nós e a gente se vê dividido? Mesmo crente, mesmo tendo certeza da salvação, tem tópicos que a gente não tem certeza. Aborto, tem gente que tem dúvida do aborto.
vai estudar do aborto, meu anjo. Êxodo 20. Não matarás. Mas são questões difíceis que se nós não buscarmos, nós não vamos nunca chegar ao discernimento que Deus quer que a gente tenha. Então, são pessoas que estão lutando com a fé, né? Talvez elas estejam confusas, talvez elas estejam influenciadas por outros mestres, estão seguindo gente que não é uma laia muito boa, né, no Instagram, mas a mente delas está aberta. Então a gente tem que ter o quê? Paciência, compaixão, né? Elas precisam de acolhimento, né? A gente pode visitar essa pessoa, levá-las para um café, mostrar o amor de Deus através das nossas atitudes, largar um vídeo do YouTube de vez em quando, uma palavra de exortação. Essas são formas que a gente pode fazer, estratégias, né? Compartilhar o nosso testemunho. Eu também duvidava disso quando eu era, né, seguir essa linha doutrinária. Hoje eu tenho discernimento disso e disso da Bíblia. Não é a gente que está dando opinião, a gente só tem que falar o que está na Bíblia. Não interessa o que a gente pensa, interessa o que nos é revelado, né? Ali fala dos que estão em perigo, né? Salvem outros arrebatando-os do fogo. Eles estão em perigo, né? A palavra aqui é puxar com urgência. Então são pessoas que estão em pecado e que estão destrutivas, né? E prestes a se perder. Então a nossa atitude tem que ser uma ação firme e direta. Então a pessoa já conhece a palavra, continua lá, sempre tentando respirar na margem. Não tá vendo que tá na beira do oceano, que pode dar pé. Vai fazer o quê? Com ousadia do Espírito, porque ele nos dá ousadia, né? E a autoridade a gente vai exortar. Falar olho no olho. Claro, gente, não tô dizendo de chegar e... Tem que ter muito discernimento, tem que ser no tempo certo, né? Então orem, que o Espírito Santo vai te revelar. Então dizer, amiga, né, eu te amo demais pra ver que tu se encontra nessa situação, tu tá te afastando de Deus. Gente, isso não é ofender ninguém. É tu mostrar que tem amor. Por que Deus me deu tantas irmãs? Tenho 5. Né? A gente tem parente por um motivo, que eles têm abertura, eles têm como, né, se preocupar sinceramente, né, verdadeiramente por nós. Eles não estão fazendo aquela lista para dizer que vocês estão errados. Então, para você sair disso, a gente está junta, né? Então, às vezes é literalmente tirar ela de um lugar que ela está para cair. E os outros são os que estão contaminados pelo pecado. É que a gente tem que ter muito discernimento espiritual, batalha espiritual. Não dá simplesmente a gente ir lá e chutar a macumba, que nem dizem uns, né? Despreparado. É batalha espiritual, é mundo espiritual. Que a pessoa está ali debaixo de uma opressão demoníaca, né? Muitas vezes. Então ali o grego fala que a gente tem que fazer o quê? Mostrem misericórdia com temor, odiando a roupa contaminada pela carne. Então o que é ali do grego? É a túnica manchada, né? Eles estão contaminados, as roupas, as vestes estão contaminadas. É um pecado evidente, a pessoa está no crack, por exemplo, ou, né, é assassino, é um pecado evidente. Então quando as pessoas estão envolvidas no pecado, a gente, no tentar ajudar, a gente acaba se contaminando. A gente acaba pegando coisa que a gente não precisava ter pego, né? Então, orem para Deus dar discernimento que batalhas vocês têm que entrar, tá? Porque Deus tem que te dar o tempo certo para entrar na guerra, se é para te entrar na guerra. Porque daqui a pouco ele quer levantar outra pessoa, né? Na Bíblia fala que na própria casa, como é que é, mãe? Os profetas às vezes não têm voz na própria casa. Por quê? Porque tu fala a vida inteira pro teu marido que ele tá errado. Ele vai num culto, o pastor falou a vida inteira, falou a mesma coisa que tu falou a vida inteira. Eu falei assim, tu viu o que o pastor falou? Pois é, né? Tô te falando há quantos anos? Mas não era pra ser tu. Tu só causou inimizade com teu marido, né? Então às vezes Deus quer usar outra pessoa. Deixa ele perecer um pouquinho, não teu marido. Então, cuida, tem que ter discernimento espiritual. E quando Deus te der esse discernimento, né, eu e as gurias ali da liderança dos gringas, quando tem alguma coisa, né, de muito forte, que alguém tem que interceder, eu nunca tive. Mas eu normalmente oro pela pessoa que vai entrar na brecha. Então, se uma irmã minha disse assim, gurias, orem por mim, porque eu estou me posicionando por um caso de abuso, a mulher está sob abuso, né, ou tem algo muito forte ali acontecendo e a pessoa está pelejando pela pessoa, está entrando em batalha espiritual. Eu oro pela minha irmã que está entrando, porque ela precisa estar revestida com intercessão.
para a vida dela. Né? Então a gente tem que ter misericórdia, perdoar, exortar, falar, não, sei que tu já caiu, né? Abraçar quando a pessoa quer voltar. Mas tem que ter temor, tem que ter vigilância e não se envolver, né? Aí começa a comprar briga pela pessoa que tá em pecado. A família não tá ajudando, mas eu tô lá de braço aberto. Isso aí é soberba. Eu tô sempre ali, dando a mão, estendendo a mão, ninguém mais quer saber, né? Já tá contaminado, tá julgando os outros que não estão ajudando, ainda por cima. Então assim, e tem um caso que é quando a pessoa rejeita a palavra deliberadamente, tá? Vou correr aqui. Mateus 10, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, sai daquela casa ou cidade e sacude o pó dos vossos pés. Jesus instrui os discípulos a não insistirem com quem rejeitava a mensagem. Tá? Então isso não é falta de amor, é respeitar o livre-arbítrio. É não desperdiçar semente onde o coração está endurecido. Então, Tito 3,9 vai dizer, evita debates tolos, pois geram contenda. Admoesta 1 ou 2 vezes, depois disso rejeitam. Não para, né, largar de mão, odiar e se livrar, se ver livre, tá? Porque, né, depende também da situação. Mas nunca deixem de orar por elas, porque Deus mandou a gente orar pelos inimigos. Essa pessoa pode virar até tua inimiga dentro da tua própria casa. Continua orando pelos teus inimigos, pelos aqueles que te perseguem, fica na tua. Então o Deus, e tem que ter um entendimento, tá? Que é que 2 Coríntios 4,4, o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não são o inimigo, eles são alvos do inimigo. Então a nossa atitude é que tem que ser orar, intercessão fiel, jejum e oração, que tem castas que só através de jejum e oração. Ser exemplo de amor, servir com amor e confiar que Deus vai quebrantar o coração na hora certa. E tem pessoas que elas têm que chegar no fundo do poço. Enquanto tu puxar essa pessoa do poço e libertar ela dali, e ela não for pro fundo do poço, ela não vai nem te agradecer. Aliás, ela nem tem que te agradecer, porque quem faz é Jesus, né? Aleluia. É a palavra. Eu tô faquinha na bota já, né? Começa a pegar essas coisas aí, não é fácil. Então a gente tem que fazer o que nesse sentido? Escolher interceder intencionalmente por aquela pessoa, clamar a Deus por libertação, pedir por revelação. Às vezes a pessoa tá amarrada por uma macumba que fizeram na vida dela, gente. Uma amiga minha falou que o irmão dela, eles muitos anos oraram pelo pai, oravam pelo pai e o pai não queria saber. E Deus deu uma visão pro irmão dela, dizendo que ele viu a avó consagrando a criança na Umbanda. Ela quis prosperar em troca da prosperidade, da vida boa, que ela sofreu muito. Não podemos julgar também a irmã, que ela sofreu muito, ela, escravidão, uma coisa muito triste, terrível na vida dela. Para ela sair disso, ela disse que ela ia consagrar a criança que ia nascer. A descendência dela não se importou. E ele está numa marra espiritual. Então cuida, gente, não sabe o que tem por trás. Mas Deus pode nos revelar, para que a gente se posicione e nos revista da armadura, né? Temos testemunhos, sim, de que as pessoas são libertas, através da nossa oração, da nossa intercessão silenciosa, digamos assim. Então, resumo visual para a gente ter: direção, né? Confrontar com amor, né? Uma conversa sincera e corajosa. Intercessão, orar e jejuar com propósito. Palavra no tempo certo. Enviar versículo, testemunho, devocional. Pede para Deus. Às vezes eu estou em jejum, tenho sonhos com uma pessoa. Aí eu mandei, sonhei que tu era uma ótima mãe. Deus está te dizendo, era o que eu precisava ouvir. Gente, Deus te revela para que tu interceda pelos outros, que tu fale. Lança a palavrinha, porque às vezes a gente está precisando. E a pessoa, comunhão é isso. É Deus falar através das outras pessoas na nossa vida. E agir através da intercessão das outras pessoas. Presença intencional. Estou lendo um livro maravilhoso, Home Experience, ou Experiência do Lar, que fala sobre servir com intencionalidade. Gente, só através de um cafezinho que tu oferece, um jantar que tu dá na tua casa, tu pode mudar, abrir um coração. Uma música que tu canta, abre as portas do coração daquela pessoa. E tirar da zona do perigo é romper com as más influências, ambientes nocivos. Se tu tem um filho de menor, tu pode sim tirar ele de ambientes nocivos. Vai lá e te impõe como pai e mãe, né? Vamos exercer nossa autoridade, segundo a lei,
Por enquanto, porque até então a lei nos dá suporte pra gente intervir na vida dos nossos filhos. Tem lugares que já não estão mais, né? Então tira ele do ambiente. Resgata essa vida antes que já seja tarde demais. Tá vendo que tu tá indo num lugar e teu marido não tá bem com aquilo ali? Não vai mais. Pensa primeiro na educação dele, né? Então o Espírito Santo ele vai te dizer onde é que tu tem que sentar, que mesas tu tem que sentar. E eu vou trazer pra vocês, pra gente fechar aqui, que eu já tô estouradinha. Tem 3 páginas, mas não vou, tá, gente? Não vou. A sinceridade de Cornélio. Olha que exemplo lindo. Atos 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então a gente nem sempre a gente consegue enxergar o que está próximo do reino de Deus, mas o Senhor ele vê o coração antes mesmo de alguém fazer uma entrega formal, né? Então esse é o caso do Cornélio. Ele era um centurião romano com outra cultura, ele era gentil, ou seja, ele não era nem judeu nem cristão, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Esse é um sinal. Cornélio não conhecia Jesus, mas tinha fome de Deus. Vivia em reverência, ajudava os necessitados e buscava a presença de forma sincera. E Deus viu. Cornélio, fala lá em Atos 10, 4. Cornélio, ele teve uma visão. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: "O que é, Senhor?" E o anjo lhe disse: "As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante do Deus." Então, mesmo sem conhecer o evangelho, sem conhecer a palavra, sem saber de nada ali, as atitudes dele, íntegras, foram notadas e levadas aos céus como memorial. Deus ele não ignorou a busca sincera. Em vez de enviar juízo ou silêncio, ele não conhecia minha palavra, ele não obedeceu todos os mandamentos, vai ser julgado para o fogo eterno. Não, Deus não fez isso, ele enviou uma resposta. Ele mandou Pedro com a mensagem do evangelho. Então diz que Pedro vai até a casa de Cornélio, prega o evangelho e ensina. Então se Deus vê uma busca genuína no teu coração, ele vai te enviar o evangelho. Ele vai ter a iniciativa de te dar uma visão, a iniciativa de mandar um irmão na tua casa. Esteja aberto, esteja pronto, porque ele vai cumprir a obra que ele começou. Então, quando o evangelho chegou na casa de Cornélio, ele recebeu a palavra com fé, e antes mesmo do apelo final, o Espírito Santo desceu sobre ele e sua casa, e ele foi selado para a salvação, e todos foram batizados com dons de línguas. O Espírito Santo veio na casa dele. Então teve o agir sobrenatural de Deus e invisível, né? Então Deus não salva por obras, ele vê o coração sincero e a busca. Ele recompensa a fé incompleta com a revelação completa, com a verdade do evangelho. E Cornélio mostra que ninguém está longe demais se o coração está inclinado a Deus. Então, se é tu mesma, né? Talvez tu conheça alguém como Cornélio, né? Uma pessoa que ela não se entregou a Jesus, mas que ela demonstra uma fome de justiça, uma sensibilidade espiritual, uma bondade, não despreza isso. É um pequeno começo. Deus pode estar escrevendo a alma dele. Então, se é tu mesma que está buscando, né? Mesmo sem saber onde tu está indo, sem saber onde chegar, se tu está plena, se tu ainda sabe o que tem que saber, Deus também já está te vendo. Ele está te conduzindo à plenitude e na verdade que há em Cristo. Então Deus ele vê além da religiosidade, da religião. Ele vê o coração, ele honra aqueles que os buscam de verdade, mesmo antes da salvação acontecer por completo, né? E o último, para fechar a real, lá no último versículo da nossa parábola, fala assim, Marcos 4:29, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Dá um medinho, né? A gente pensar que vai ser metida a foice, mas não é uma coisa ruim, não. Lá em Apocalipse, tem 2 ceifas. Eu vou ler a primeira, tá? Apocalipse, pode abrir lá. Onde é que tá aqui? Acho que é 21. Sumiu de novo aqui minha página. Corta quando eu vou imprimir os troços. Deixa eu ver. Isso aqui é muito importante. Apocalipse 14:13. Vou até pegar na Bíblia. Isso aqui é melhor. Apocalipse, pode pegar aí, gente, que isso aqui é muito sério. Você tá falando de escatologia ontem?
Maravilhoso. Apocalipse 14, 13. Tá? Tem algumas vozes. O Cordeiro está em pé sobre o monte Sião, né? E aí começa a ouvir as vozes do céu. E anjos vão ter vozes ali, tá? Então vou falar a primeira voz do anjo, a segunda voz do anjo, terceira voz do anjo. E a gente vai chegar ali no 14, que é a ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo, tá? A gente viu Jesus na nuvem. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Né? A gente leu agora aqui, vai chegar a ceifa e o anjo vai falar para quem está na nuvem para ceifar. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então o que está nas nuvens vai cear o quê? Quem está na terra. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Só que aí a gente vê um julgamento. A ceifa é um julgamento dos santos. Ali no 17, que é a continuação de Apocalipse, vai dizer: a vindima. Então saiu do santuário quase que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também, tendo ele uma foice afiada. Então a gente vê que Jesus estava com a foice afiada e ceifou a terra. Agora o anjo tem a foice. Jesus não vai nem se dar o trabalho dessa parte. Esse é o anjo. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então nós vemos duas ceifas, uma que Jesus fará com os seus santos e outra que o anjo fará com os filhos do maligno. Amém? E cada uma dessas ceifas vai ser com um propósito. Uns para o galardão, como nós já estudamos anteriormente, e outros para o juízo, tá? Que seria condenação. Então quem é de Jesus, que já aceitou Jesus, vai ser ceifado e vai ser salvo pelo nome de Jesus. Só que a ceifa não é para julgar. A ceifa é para dar o galardão. Já na ceifa dos maus, na vindima, a ceifa é para dar a consequência do mal. Então é que nem quando a gente fala para os nossos filhos: a consequência boa para a atitude boa e a consequência ruim. Mas a gente não pode falar castigo, a gente fala uma consequência. Porque a gente vai pensar que a consequência vai ser ruim, não vai? Então aqui, gente, já leu o Apocalipse. O último parágrafo, tá? Essa é a primeira ceifa que estamos falando aqui nessa parábola. É a feita por Jesus. E ela é entendida por estudiosos como a colheita dos santos para recompensa, não para condenação. Né? O contexto imediato fala de descanso e recompensa para os que morreram no Senhor. Lá em 1 Coríntios 13, 14 diz: se a obra que alguém edificou permanecer, obra que tu fez aqui na terra, este receberá galardão. A ceifa é feita por Jesus e não por anjos. A linguagem de Sara da terra está madura, pode apontar para o tempo certo da colheita dos justos, no tempo de Deus. Então a ceifa feita por Jesus não é o fim, é o reencontro, o descanso dos justos e a lembrança das obras feitas por amor, e o tempo certo da eternidade nos espera. Por isso que a gente não tem que cansar de semear com fidelidade, sabendo que no tempo certo ceifaremos, se não desfalecermos, né? Então fala ali que quando ele faz a ceifa, as obras elas viram memorial diante de Deus. Então quando nós morrermos, nós vamos para a salvação, mas nós nos lembraremos das obras, porque Deus vai usar elas como memorial, como galardão. Então se nós vamos estar no desconhecido, no esquecimento, depois que nós morremos,
Como é que a gente vai receber galardão se nem a gente vai estar sabendo por que a gente está recebendo? Né? A gente estava falando isso no grupo essa semana. Então tudo que a gente fala, gente, tudo que a gente tem de questionamento é para que a gente busque, tenha completo discernimento do que a palavra diz. Então se Deus está falando que as obras os acompanharão na morte, é porque as obras nos acompanharão na morte. Porque elas estão gravadas no nosso espírito. Nosso espírito volta para Deus. Nosso corpo é despachado. Mas o nosso espírito é eterno. O nosso corpo não é eterno. É perecível. É aquela palavra que a gente falou. As coisas visíveis. Mas o que Deus tem é eterno. Então o que a gente vê hoje, né, é por enquanto. O que a gente entende hoje é por enquanto. Mas a eternidade de Deus que vai nos trazer a completude do reino e a completude do discernimento e da sabedoria. E só para fechar, gente, eu sempre falo aqui na live, testemunho meu, eu sempre falo que é difícil a gente permanecer firmes de que a gente vai gerar fruto, né? A gente fala, a gente cai, a gente tem discernimento, a gente tem nós o querer não gritar, e a gente vai lá e cai. E cadê o fruto, né? A gente se cobra, eu me cobrava. Eu fui numa conferência de mulheres, por isso que é importante a gente estar lá. Vai em conferência, vai em eventos, chama todo mundo. Ive, tu tá aqui do grupo das conectadas. A Grace quer ir na conferência lá, na pregação do David Leonardo. Vai. Se tem alguém dizendo que quer ir, talvez não vá porque vai estar sozinha, se junta, entendeu? E vai, porque ali Deus vai nos ministrando, vai derramando, né? E eu fui nessa conferência de mulheres com pastoras, com profetas, uma coisa de louco, gente. E numa oração, Deus me abriu os olhos. A irmã estava orando pelos filhos e ela falou assim, filho não é trabalho, filho é fruto. E me caiu a ficha, gente. Que a gente está ali tentando trabalhar para educar e o trabalho vai nos desgastar, vai nos dar carga, a gente vai perder as estribeiras. Mas o nosso fruto está neles. E eu vejo, eu posso não ver em mim o fruto, mas na vida deles eu vejo o meu fruto. Quando os meus filhos reconhecem que é Deus que faz a semente crescer, que a gente tem que descansar. Amém? Então fiquem tranquilas. Mesmo se a gente não tiver fruto, se a gente não vê o fruto, tem maneiras de Deus gerar fruto na nossa vida. E a obra é dele. Então descansem no tempo dele, porque Abraão já estava na terra prometida, só que ele não tinha se dado conta. Então Deus fala para ele, olha Abraão, essa é a terra que eu vou vos dar por descendência. Então basta nós confiarmos, porque quando a gente está tentando chegar lá, a gente nem percebe que a gente já está. Tanto é que Abraão vai sepultar Sara na terra prometida e vai querer pagar pela terra, porque ele vai dizer o quê? Porque nós somos peregrinos nesta terra. Gente, não, tu não é peregrino se Deus já disse que era tua. Deus já disse que ia te dar a terra, e tu vai me dizer que tu é peregrino? Não, gente, não aceitem isso. Isso aí é truque da nossa mente. A gente tem que tomar posse da promessa que Deus fez e não dizer que a gente é peregrino. Os caras queriam dar o lugar do sepultamento de graça para ele, tá? Eu vou até encaixar isso aí para vocês, mas ele não quis. Ele falou, vou pagar porque eu sou peregrino. Ai, só não voltava, sabe? Então se Abraão, que era o homem da fé, o pai da fé, gente, não se deu conta. Imagina nós, o que nos sobra? O que nos resta? Só o Espírito Santo mesmo. Mas tá certo que lá não tinha Espírito Santo ali, né? Tinha, mas ele não agia como pessoa na nossa vida. Hoje o Espírito Santo clama por sabedoria e ela será dada. O Espírito Santo vai te dar discernimento. Faz um jejum para ouvir a voz de Deus. Jejum é autoridade, revestimento espiritual para que Deus, para tu estar disponível com os ouvidos abertos. Então vai te preparando. Amém? Vamos fazer uma oração então para finalizar essa benção desse estudo maravilhoso. Tá, gente? Vamos tirar uma foto antes para quem quiser. Não é para sair antes da oração, né, gente? Tira uma foto pra gente, Vitor. Tira quem puder aí. A Mônica é boa, ajudou aí, ali. Que eu não sei nem mexer nesse celular, eu tô com 2 no computador. Mas vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu é o nosso Rei. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu é
o trabalhar de Deus na nossa vida, Senhor. Que a gente possa ter discernimento, que a gente possa clamar a Ti, Espírito Santo, para que Tu nos dê esse entendimento, essa revelação que vem dos céus, que vem de Ti. Senhor, que a gente não pense que a gente sabe tudo, porque a gente estuda as Escrituras, porque os fariseus também acreditavam que sabiam de tudo, mas eles não reconheceram o Messias, o Cristo que estava em frente deles, Senhor. Que a gente não seja cego pelo nosso próprio entendimento, pela nossa religiosidade, que a gente venha, Senhor, a quebrar o legalismo na nossa vida. Que nós possamos entender que Tu, Senhor, é quem nos revela no nosso coração. E que quando nós ouvimos a Tua palavra, o nosso espírito testifica de que aquilo é verdade, Senhor. De que aquilo vem de Ti. Que nós tenhamos discernimento, que tudo aquilo que é julgo, tudo aquilo que é acusação, e que nós nos sentimos oprimidas hoje, Senhor, que nós nos sentimos incapazes, não vem de Ti, Senhor, mas vem do acusador, Senhor. Que nós não estejamos paralisadas pelas obras do maligno e nem pela nossa própria paralisia, Senhor, mas que nós nos apeguemos na Tua palavra e tenhamos autoridade no nome que é acima de todo nome, que Tu nos deste, Senhor, porque Tu nos deste espírito de covardia, não nos deste espírito de covardia, mas de poder e de ousadia e de temperança, que nós saibamos equilibrar as nossas emoções, que nós não vivamos, Senhor, por vista, mas pelo que nós cremos, pela nossa fé, que a gente tenha fé capaz de mover montanhas e que nós possamos entender que tudo tem uma espera, porque aqueles que esperam pelo Senhor renovam as suas forças como a águia. Nós cremos, Senhor, e nós esperaremos para ver a Tua bondade e a Tua misericórdia na terra dos viventes, como Tu prometeste na Tua palavra. Nós declaramos toda a cegueira espiritual, toda a escama que está nos nossos olhos, Senhor, toda a religiosidade que seja quebrada agora no nome poderoso de Jesus. E nós declaramos que Tu somente, Senhor, é o soberano na nossa vida, e que nós confiamos plenamente, Senhor, na Tua revelação e na revelação do Teu Espírito Santo, que vai descer na nossa vida com poder, para que nós tenhamos discernimento de onde andar. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho é a Tua palavra, Senhor. Que a gente possa ser iluminado, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, porque sozinhos nada podemos fazer e nada somos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Para agora e para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem, nem estou me lembrando do calendário. Não é que a gente ficou 2 semanas, acho que sem ter o estudinho. Mas vocês vão com Deus e que vocês tenham essa certeza de que não é o nosso braço. Uns confiam em carros e cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Amém, gente? Salmos 20. Dê uma lidinha aí, fica de tempo. Beijo. Até mais, gente. Amém, beijo. Amém, gurias.